Mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Vasco vai a Brasília e perde por 2-0 para o Botafogo. O mando de campo era do Vasco. Eu ontem falei que era do Botafogo, estava enganado. Foi Vasco-Botafogo. Foi o Vasco que vendeu o seu mando de campo. Foi o Vasco que tirou o jogo de São Januário para levar para Brasília. Parabéns a todos os envolvidos. Ganhou quanto? R$1 milhão. Vai ficar todo mundo feliz, que se dane o resultado. O importante é que ganhamos dinheiro. É mais ou menos esse o pensamento da diretoria do Vasco. Infelizmente, o Vasco vem sofrendo diante de seus adversários do Rio de Janeiro. É triste ter que constatar que nós, hoje, somos a quarta força do Rio de Janeiro. É verdade. Somos a quarta força do Rio de Janeiro. E numa distância gigantesca para a terceira força. Flamengo, Fluminense, Botafogo estão bem à frente da gente. E a gente está num estágio que a gente não consegue nem competir com eles. O que aconteceu ontem no jogo do Mané Garrincha, lamentável. Um time que não tem força, um time sem vontade em campo. Um time que não, parece que os jogadores que estão lá não estão acostumados a ganhar nada mesmo, nunca ganharam nada. Jogadores que nunca foram campeão de nada, com exceção de 1 ou 2 ou 3 no máximo. Isso é um grupo que nunca levantou taça, não tem título. Exceção ali do Tietê, Coutinho, quem mais? Sei, quem mais ganhou taça ali? Eu não sei se o Léo Jardim já ganhou alguma coisa. Nunca ganharam nada. Um bando de fracassado, sem vontade, tudo normal. Botafogo vem cansado do Mundial de Clubes, com 2 desfalques, perdeu o atacante o Igor Jesus, perdeu o zagueiro, e mesmo assim deu um baile no Vasco no segundo tempo. O primeiro tempo foi até equilibrado, o Botafogo não jogou nada no primeiro tempo, nem o Vasco. Uma pelada braba. O Vasco não conseguiu dar um chute dentro da área do Botafogo. O Vasco não conseguiu criar uma jogada para entrar na área do Botafogo. Alguns chutes somente de fora da área. Na coletiva a gente vai entender algumas coisas, quando o Diniz vai falar que o Coutinho sentiu a panturrilha ainda durante a semana. Quando ele vai dizer que foi a pior semana de treinos, porque teve a contusão do Adson, o Ryan torceu o tornozelo, o Coutinho machucou a panturrilha, e o Coutinho logo no início do jogo sentiu a panturrilha. Naquele segundo chute que o Coutinho dá de fora da área, um chute meio tosco, meio de longe, totalmente errado, no meio do gol, ele abaixa, ele bota a mão. Foi tanto assim que o treinador, o Diniz, colocou o Garré para aquecer. E não botou o Garré em campo. Porque o Coutinho, não, tô bem, não aguento. Não aguento, claro que aguenta. Se escondeu do jogo. Mas assim qualquer um se aguenta, cara. Eu tenho 58 anos, sou com problema respiratório, tô com problema de pressão alta, mas para jogar o que ele jogou, eu aguento também. Tô ficar ali escondido, trotando para lá, para cá, trotando ali, tô escondido, tô na sombra. Foi isso que aconteceu ontem com o Coutinho. É um talento? É um talento. Ele desequilibra a favor do Vasco quando tá bem? Desequilibra. Mas quando que ele tá bem? Tá sempre com dodói, tá sempre machucado, tá sempre nhenhenhé, mas ele é o dono do time. Ele não pode sair. Ele sai quando ele quer. Ele que manda. Ele que decide se ele vai jogar, se ele não vai, se ele vai ficar, se ele não vai. Assim como o Verratti também. Ontem não era jogo pro Verratti. Se você não vai cruzar a bola na área, se você não vai ter profundidade, não é jogo pro Verratti. O Verratti contribui muito pouco. Teve uma jogada ainda no primeiro tempo que o Tietê arrasta, levanta a cabeça, na entrada da área, o Verratti até faz o movimento, ele prefere não dar a bola, porque ele sabe que o Verratti vai tropeçar e vai cair. Aí ele chutou mal a beça. Você tem um jogador que não contribui no jogo jogado. Ele precisa de cruzamento na área. E aí o Botafogo botou 3 caras marcando o Verratti. Tinham 3 colavam. Toda a bola alçada na área, 3 encostavam no Verratti. E o Vasco nem para perceber isso e cruzar a bola para outro. E não mais para o Verratti. O Vasco não tem ninguém no ataque, só tem o Verratti. O Vasco não tem nenhum jogador de ataque que possa aparecer no lugar do Verratti. O Vasco não tem elenco. O Vasco não tem um time. E aí a culpa é do Diniz? É, também. A culpa é do Diniz quando o Diniz quer inventar de colocar Hugo Moura de zagueiro para botar Cocão. A hora que o Cocão for solução para a gente virar uma partida, nós estamos muito perdidos.
Cocão não é solução nenhuma. O Cocão é um jogador esforçado. Vai, tá legal. Você precisa de mais pegada, de uma marcação melhor, coloca o Cocão. Mas o Cocão, que é o cara que vai melhorar a saída de bola, se você quer melhorar a saída de bola, coloca o Jair. Colocou o Cocão. Essa invenção que o Diniz faz isso desde a época do Fluminense, de tirar um volante, tirar um zagueiro e botar um volante, zagueiro, não sei pra que isso. Por que isso? O Hugo Moura é melhor zagueiro do que o Lucas Freitas? Vai melhorar o passe? O Hugo Moura, de pé direito, jogando pela esquerda, é melhor na saída de bola do que o Lucas Freitas com o pé esquerdo? Uma avaliação errada, ao meu ver. Não, botei o Hugo Moura de zagueiro, botei o Cocão para melhorar a saída de bola, mas o Hugo Moura ficou torto, não conseguiu jogar. Então tu tinha que tirar o João Vitor. Ah, mas o João Vitor é dono do time também, porque o João Vitor erra todo jogo, erra em quantidade e não sai. Também ninguém mexe nele. Então, um time que já é limitado, com grandes problemas técnicos e cheio de donos do time, o João Vitor é dono do time, não pode sair. É o dono do time. Não, zagueiro, 60 milhões, joga nada. Ontem, o segundo gol, então, ontem, ele abandonou, ele largou, deixou pra lá. Ele tá na entrada da área, o cara toca a bola por cima, pra direita, e ele fica parado na meia-lua, olhando. Fica olhando. Largou o time, largou. Se dane. E aí, pô? Olhando, ficou torcendo. Aí viu o cara cruzar, aí viu o cara fazer o gol na cara do Léo Jardim, e ele, que é o zagueiro que tinha que estar lá, ele tá aqui parado, largado. Largou o lance. Mas ele é o dono do time, ele não sai do time. Ele faz um monte de maluquice. Ele é um cara ansioso, ele não tem paciência para ficar no toque de bola, ele quer arrastar, quer sair fazendo o lançamento. E ele erra todos os passos, errando tudo. Mas ele não sai do time. Ou o Maurício Lemos é horroroso, é muito pior, né? Alguma coisa assim, ou ele é o dono do time. O Maurício Lemos não tem chance, o Lincoln não tem chance, mas o João Vitor é titular absoluto. E esse ano ele tá pior, porque ele nem expulso nem amarelo ele leva. Então ele não tá levando cartão amarelo, não tá levando cartão vermelho, ele joga todos os jogos. Aí que não dá chance para ninguém mais. Aí piorou o negócio. Ele é o dono do time. Tirar o Lucas Freitas, botar o Hugo Moura de zagueiro, torto, porque o Hugo Moura é destro, jogando pela esquerda. O cara já não é zagueiro. Assim, por que você vai improvisar um zagueiro? Pra quê, pô? Você quer melhorar a saída do passe? Então bota o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo também tem uma boa saída de passe. Porque o Lucas Freitas errou no primeiro gol, talvez. Aí você puniu o cara. Vinha fazendo uma partida mais ou menos também. Mas o Lucas Freitas tem um passe. Lucas Freitas, como zagueiro, tem um passe melhor do que o Hugo Moura como zagueiro. Isso é fato. Então, se a ideia era melhorar a saída de bola, primeiro, você não vai melhorar a saída de bola com o Cocão. Porra. Em que mundo o Cocão tem uma saída de bola boa? Em que partida que você viu que o Cocão tem um passe preciso? E o passe do Cocão é espetacular. O Cocão é para fechar o miolo, para não deixar ali. Tudo bem. Então você tira o Hugo Moura e bota o Cocão. Para botar o Hugo Moura de zagueiro, não faz o mínimo sentido isso. Já tinha feito isso uma vez, acho que foi num jogo da Sul-Americana, que deu ruim, perdeu o jogo, e ontem perdeu de novo. O Hugo Moura totalmente torto no segundo gol do Botafogo, totalmente torto, não sabia onde é que estava dentro da área, totalmente perdido, e aí o Vasco leva o gol. Não foi por isso, não. O Vasco não levou o gol antes porque você tem um grande goleiro. O Léo Jardim fez umas 3 ou 4 defesas ontem, assim, de cinema. Bolas que iam dentro do gol. E ele foi lá e tirou. Mas não é toda hora que você vai conseguir tirar todas as bolas, né? E o Hugo Moura acabou deixando o Natan sozinho, porque o seu João Vitor também, que era o único zagueiro do time, zagueiro de profissão, abandonou a jogada lá na meia-lua. E se dane. O cara tocou por cima, na outra ponta, ele deixou pra lá. Então você tem o dono do time, que é o zagueiro. João Vitor é dono do time, não pode sair. Não sei por quê, o cara não sai. A lógica ontem era sair o João Vitor e entrar o Hugo Moura. O Hugo Moura vai dizer zagueiro lá. E aí entrava o Cocão. Por que tirou o Lucas Freitas se o Hugo Moura é 10 para jogar pela esquerda? Errado. Aí você tem o dono do time, o João Vitor. Aí vai pro meio de campo, você tem o dono do Vitor, o dono do time, o Coutinho. Coutinho
já foi pro jogo com uma lesão na panturrilha. Já tinha tido uma lesão no meio da semana, né? Já tinha sentido dor na panturrilha, já foi como dúvida. Aí tu bota o cara no jogo. Legal. Aí o cara tá sentindo dor, tu não tira o cara. Vai tirar o cara já no segundo tempo, com 15 do segundo tempo. Porque ele tem que jogar. Porque ele falou que ele quer jogar. Ele falou que ele tá bem. Claro que ele tá bem, não tá sentindo nada, não tá nem correndo, pô. Não tá sentindo dor nenhuma, não tá correndo. Não tá correndo, não tá chutando, não tá batendo, não tá driblando, não tá arrastando. Não tá fazendo nada. Pega a bola e toca pra trás, pega a bola e toca pra trás. Tá sentindo dor? Não, tô bem, pô. Tô bem pra cá, tô ótimo. Não tô sentindo dor nenhuma. O treinador tem que ver, pô. O cara não tá produzindo, o cara tá preso. O cara não tá jogando. Se ele não tá sentindo dor, ele não tá confiando. No mínimo, ele não tá confiante. Tinha que tirar o cara. Já era pra ter tirado ele no primeiro tempo, já não era nem pra ter entrado com ele. Aí você vai substituir, você vai colocar Alex Teixeira. E aí que eu não entendo mesmo a situação das explicações do Diniz. O Diniz tem hora que ele me fala umas coisas que eu não entendo. Eu entendo quando ele diz que o Alex Teixeira treinou muito bem nesse período, então tinha que ter a oportunidade de jogar. Ok, entendo. A gente não vê treinamento, aí eu entendo que o cara botou o Alex Teixeira, não performou, não jogou nada, mas, pô, no treino o cara tá jogando pra caramba no treino, tem que dar chance pro cara. Perfeito, entendo. Isso aí eu entendo. Não entendo quando ele fala o seguinte: se o jogo tivesse empatado, quem entraria no lugar do Coutinho era o Garré. Aí eu entendi. Ele acha que o Alex Teixeira tem força para virar uma partida e o Garré não tem força para virar a partida. Eu achei que o time... Eu não acho o Garré fraco. Mas achei que o Vasco ficou com mais mobilidade com o Garré em campo do que com o Coutinho. Quando o Garré entrou, o Alex Teixeira foi pro lugar do Nuno, o Garré ficou com deu mais movimentação. Eu achei isso. Também ele erra, ele puxou a camisa do cara, não perdeu uma bola no ataque, foi lá, puxou a camisa, mais besteira. Mas eu acho que ele deu uma movimentação. Acho que ele melhorou. O GB melhorou. Perdeu um gol absurdo, o GB. Não pode perder aquele gol. Para fazer o nome dele ali, para pegar, bater de primeira, furou a bola. Não pode. Mas acontece. Mas o GB deu mais mobilidade ao ataque. O Vasco começou a ficar mais em cima do Botafogo quando você teve o Garré e o GB. É muito pouco. Claro que é muito pouco. Até porque eram 10 minutos só de jogo que tinha para jogar. Foi muito pouco. Mas o Vasco melhorou. Melhorou muito pouco, mas melhorou. O Vasco ficou mais no ataque, ficou mais com a bola. Mas pressionou mais. Melhorou. Melhorou bastante. Mas com o Garré dando mobilidade e o GB fazendo o jogo. Agora você tem um poste lá na frente que é o dono do time também, o Verratti. É o outro dono do time. Mas tem 3 donos do time. João Vitor, Coutinho e Verratti. Esses caras não podem sair. Isso é uma maluquice. Tem jogo que o Verratti não pode jogar, cara. Não é jogo pro Verratti. Ou você confia no menino da base, ou você não confia. Botou o garoto para o jogo perdendo 2-0, botou o garoto para jogar 10 minutos e quer que ele seja o responsável pela vitória. Só se for um novo Roberto Dinamite. E nem o Roberto, quando começou, foi assim. O Roberto não começou assim. Não entrava no time assim, nessas furadas, nessas podres, não. Então a gente tem que entender que o Vasco foi mal escalado, porque já escalou um jogador que entrou com -2 em campo, Coutinho bichado, e o Verratti que não joga. O cara não joga. Mas ele é artilheiro, ele faz gol se a bola chegar nele. Se a bola não chega, você está vendo que o jogo não está chegando, no segundo tempo já tinha que ter mudado, já tinha que ter vindo sem Verratti. A bola não chega no cara, porra. O cara não joga. Não, mas quando a bola chega, ontem a bola não estava chegando. Você precisava de um jogador que saísse da área, criasse espaço, viesse fazer o jogo. O cara não está jogando. Você precisava de um meio de campo que se aproximasse desse jogador. Então você não tinha um 10 para fazer isso, que estava machucado, estava se escondendo, e não tinha um 9, que não sabe fazer. Então aí fica difícil você fazer gol, fica difícil. Você já tem um elenco limitado, você já não tem jogador de profundidade. Não tem nada. Um elenco pobre. E ainda você tem 2 jogadores que não fazem as funções que tem que fazer num jogo desse. Você quer o que de resultado? Qual é o resultado que você quer? Você tem que perder o jogo, pô. E aí o Vasco continua sem contratar ninguém. Tá aí a diretoria. E aí depois vem os comentários aí de um pessoal. Deixa eu beber uma água aqui. Um minutinho.
A gente bota os vídeos, aí vem os comentários, poxa, você só critica, deixa o Pedrinho trabalhar, vai lá, faz você. Se você sabe fazer, faz, meu amigo, eu não vou fazer nada. Eu não sou candidato, nunca fui candidato a presidente do Vasco. Não posso fazer nada, cara. Quem apareceu com as soluções foi o Pedrinho, cara. Foi o Pedrinho que falou, eu tenho as soluções para resolver o problema do Vasco. E aí eu quero ser presidente por causa disso. Foi ele que falou isso, não fui eu não. Ele que falou. Quem é o enviado de Deus é o Pedrinho, não sou eu. Ele que falou, eu sou enviado de Deus. Então não sou eu que tenho que resolver nada, cara. Quem tem que resolver é ele. Agora, eu aqui tenho que reclamar. Eu tenho que falar, sabe por quê? Ser omisso é dar carta branca para esses caras de fazer o que eles estão fazendo com o Vasco. Aí fica a torcida babando o ovo de Pedrinho, de Felipe, fica uma palhaçada, e na porta do hotel pedir autógrafo. Os caras estão detonando o Vasco. O Vasco não tem um atacante. Há um ano que os caras estão para contratar um atacante de ponta. Contrataram o Jean Davi, Lloyd Augusto, Maxime Domingues e Garré. Nenhum deles, e o Nuno. E nenhum deles é jogador de profundidade. Os caras fizeram 5 contratações. Uma já saiu, que é o Maxime, a outra está saindo, que é o Jean. Lloyd Augusto tem muitas interrogações em cima da cabeça dele. O Garré parece que vai ajudar, mas como reserva do Coutinho, o Nuno é titular como meia. Mas nenhum deles é jogador de profundidade. Nenhum deles. E aí você vai depender de quem? Qual jogador que você vai ter que vai fazer essa profundidade? O David, o DVD? Não, também não faz. O Adson quebrou, também não fazia. O Vasco precisa de jogador de profundidade. O Vasco não tem. Viu o Botafogo ontem, aquele menino Montoro, o argentinozinho lá, um moleque novo? Toda hora o moleque afundado lá na ponta esquerda, afundado lá na ponta esquerda. Se posiciona lá na frente ele. E aí ele pega a bola, ele corta para dentro, o lateral passa por ele. O Vasco não tem uma jogada dessa. Porque quem tem que estar afundado lá é o Nuno Moreira. O Nuno Moreira não sabe jogar ali. O Nuno Moreira joga no bico da área para dentro. Não joga naquele espaço lá, fica só o Piton. E aí o Piton tem que pegar a bola, ir até o fundo, driblar 12 para cruzar. E não vai. O Piton não vai mais. O Paulo Henrique voltou a cruzar com a perna esquerda. Cismou que ele cruza com a perna esquerda melhor que a direita. Fazer o quê? O cara tem problema, pô. O cara tem problema cognitivo. Ele não consegue entender que ele tem que ir ao fundo com a perna direita, cara. Mas é mais fácil chegar no bico da área, cortar para dentro e meter de esquerda. Ele mete mal. Ele erra a primeira, erra a segunda, erra a terceira e vai fazendo. E ninguém fala nada. E tá tudo certo. Então tem muita coisa a melhorar no Vasco. O Vasco fez uma péssima partida. Para o Vasco jogar que jogou com o São Paulo, tem que ter o Coutinho jogando. O Coutinho tem que jogar. Se o Coutinho não joga, você não tem um cara, um Vasco igual o São Paulo. Vai pegar agora o Independente em Quito, terça-feira, pela Sul-Americana, um jogo de mata-mata, né? E o Vasco já está sem Coutinho. Coutinho nem viajou para Quito. Coutinho nem foi para Quito, não vai participar do jogo. Né? Perdão, não sei se ele não viajou. Acho que ele não viajou. Mas eu já sei que ele está cortado da partida, ele não vai participar da partida. Acho que já declarou que ele não vai participar da partida, vai ser poupado por causa da dor na panturrilha. Olha aí. Para mim, a gente tinha que ter voltado de Brasília para começar o tratamento aqui. Não sei se ele viajou para Quito, mas no Vasco tudo é possível, né? Sei que o Pedrinho, o presidente, não viajou para Quito. Vai ver, voltou com o Coutinho. Não sei se o Coutinho voltou, deve ter voltado. Pelo menos espero que o certo seria, né? Para já começar o tratamento. Para o jogo do Grêmio sábado, ver se ele está pronto para o jogo do Grêmio sábado. Então, vários erros. O departamento de futebol do Vasco é um departamento muito fraco, muito amador. Um pessoal que, cada dia que passa, mostra que não sabe fazer futebol, não entendem de futebol, não conhecem futebol, não sabem fazer, são burocratas, são tecnocratas que lá estão e ninguém entende de futebol. É uma pena, né? Que a gente achava que o Pedrinho entendia de futebol pra caramba, não entende nada. Entende de comentar futebol. Na hora de fazer futebol, de ir lá colocar. Cara, uma coisa é você comentar futebol. Comentar futebol é uma coisa, cara. Você entende de futebol para comentar o jogo. Aí é legal, bacana. Mas você entender de gestão de futebol é muito diferente. Eu não entendo de gestão de futebol. Eu sei dizer o que está certo e o que está errado. Agora, como faz? Não sei. Não sei qual é o caminho que tem que fazer. Não estudei para isso, cara. Eu tenho essa competência de falar, olha, você tem que fazer assim. Eu não sei, cara. Não sei o que tem que fazer. Eu tenho umas ideias, mas não sei se minhas ideias são corretas ou não. Não estudei para isso. Eu não sou gestor formado. Agora, eu sei quando as coisas estão saindo erradas. Quando você vai dar errado, aí, isso aí tá errado. Quando o cara vem com uma brilhante ideia e dá certo, eu falo, ó, isso aí tá certo. Isso aí vai dar certo, é legal. Eu faço comentários, mas eu não sei executar. Eu não sei criar o plano para fazer as coisas darem certo. Porque eu não estudei para isso, eu não sou gestor.
Pedrinho deve ser, porque ele quis ser gestor do Vasco. Ele, no mínimo, tem que ter conhecimento de gestão. Não tem? Então, torcedor do Vasco, você votou no cara errado. E vai votar errado de novo, porque vai ver o Edmundo, aí você vai votar no Edmundo. A gente vai sair dessa draga nunca. A gente não tem um gestor trabalhando no Vasco. Complicado. Então tinha que ser o Leve esse ano. Cara, eu não sei. Eu não estou aqui falando de política, não estou aqui falando de candidato. Não sei se o Leve esse ano também seria um grande gestor. Eu sei que ele é um grande advogado, mas nunca vi ele gestar nada, ser gestor de nada no futebol. Nunca vi ele ser gestor de nada. Não sei se ele foi gestor de alguma empresa. Ele fez o curso da UEFA, porra. O Barbieri também tem curso da UEFA. E olha o treinador que é o Barbieri. Isso tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. Ela pode ter o curso, mas pode estar estudando, mas pode estar estudando, passando e não está entendendo. E aí? A hora de colocar em prática tudo é muito diferente. A prática é diferente da teoria. O cara precisa da teoria para colocar em prática. Mas não é só porque ele tem a teoria que ele vai ser bom na prática. Tem que testar. Acho até que ele tem o direito de ser, porque foi roubado. Mas eu não sei se ele vai ser o cara. Mas precisa de vascaínos. Primeiro passo de vascaínos honestos que estejam no poder para poder recuperar o clube e fazer gestão séria. Mas precisa de uma gestão séria. Vasco não tem dinheiro para contratar. Não. Alguém tinha que vir explicar isso, porque a notícia que nós temos é que o Vasco não está pagando nenhum centavo de dívida. Então o Vasco está num período excelente. O Vasco entrou na recuperação judicial, ganhou o ano de 2025 todo como carência, não está pagando dívida, e as receitas do Vasco estão aumentando. Quando começar a pagar as dívidas, como é que vai ser então? Aí não vai pagar nem a água, vai pagar a luz, não vai pagar nada, porque a receita do Vasco hoje é só para pagar salário e custo fixo. O Vasco não tem valor nenhum para investimento. E diz que vai receber em 2025 500 milhões de reais de receita. Onde é que está o dinheiro do Vasco? Cadê o Vasco? O Vasco apresentou um primeiro quadrimestre de 2025 com superávit de 29 milhões. Cadê o... Em fevereiro parece que tinha 58 milhões, em abril tinha 29. Ninguém sabe para onde foram os outros 38, 29 milhões. Por que sumiu? Cadê esse dinheiro? Para onde foi? Pagou quem? Mas pode apertar, em vez de apertar nas contratações, por que não aperta em algumas funções lá dentro? O que faz o diretor técnico do Felipe no Vasco? Qual a utilidade dele para o Vasco hoje? Em que ajuda o Felipe estar dentro do Vasco? Ajuda em que o Vasco? Está ajudando o que o Vasco? As pessoas gostam dele lá no Vasco, os jogadores gostam dele, ele é um cara querido no Vasco. Quanto ganha o diretor técnico do Vasco? Paga quanto a ele? Um jornalista disse que ele ganhava 1 milhão. Ninguém contestou. Ninguém falou que não. Não falaram que sim, mas também ninguém falou que não. E aí? Quanto ganha o Felipe? Se ele ganha 1 milhão, eu pago um salário de um bom jogador. Eu trago um jogador para ganhar 1 milhão. As contratações do Vasco é sempre jogador doente, parado, lesionado. Agora chegou o Thiago Mendes, vai precisar de 15 dias para entrar em forma. 15 dias, eu acho que são 8 partidas ou 10 partidas que o Vasco vai fazer em 15 dias. E aí a Inês vai estar morta quando o Thiago Mendes estrear. E deve ser o volante principal, vai jogar de zagueiro, de volante, porque o Diniz gosta dessas maluquices. O Vasco precisa fazer feijão com arroz, o Vasco precisa de jogadores com intensidade, jogadores que tenham competição. Não é o Coutinho se escondendo, não é o Verratti que não consegue dar 2 passos. O Vasco precisa de jogador, o Vasco precisa de um time que jogue futebol. E o Vasco, infelizmente, não tem e não vai ter, porque esses caras são incompetentes, não conseguem contratar ninguém. Infelizmente, parece que o nosso negócio vai ser rezar para não cair. Parece que o nosso campeonato, mais uma vez, vai ser disputar para não descer para a segunda divisão. Olha, muito triste, né? Você ter que torcer para o Vasco, assistir jogos do Vasco e ver essa canalice que está sendo feita com o Vasco. E a torcida inerte, congelada, pintando a arquibancada para essa diretoria, ajudando lá a pintar a arquibancada. Legal, bacana, né? Bom, maneiro. Mas essas parcerias, assim, nesse momento, é o momento de cobrar. É o momento de cobrar o Vasco. É o momento de cobrar essa diretoria do Vasco. Precisamos de reforço, seu Pedrinho. Presidente, tem que trazer reforço. Tem que trazer jogador de profundidade. É isso que a gente precisa. 2 jogadores de profundidade. Um jogador que saiba jogar de centroavante, que saiba tocar a bola. Saiba negociar dentro da área, saiba se posicionar dentro da área, saiba chutar. É isso que a gente precisa.
Overhead na área, ele é na área, a bola tem que chegar até na área, né? Para a bola chegar até a área, precisa jogar de profundidade. É isso. O Arthur Cabral, que está jogando no Botafogo, é um bonde. Não joga nada esse cara. Não joga nada. Mas é ativo, fez o gol, atrapalhou lá, chutou bola. Por quê? Porque a bola chega para ele. Porque o Botafogo tem jogadas. O Botafogo tem jogador de profundidade, jogador que vai até o fundo, traz no canto, busca a linha de fundo. O Vasco não tem, cara. O Vasco não tem. Infelizmente. Falado. Galera, é isso. Fique com Deus. Um grande abraço. Até amanhã. Foi.